Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nas videoaulas de hoje, mais 5 videoaulas, ensinarei como podemos plotar gráficos e funções usando para isto o Softmaple. Qual é o objetivo dessas aulas? Que você possa, depois de ter assistido as videoaulas, ter praticado o esboço de funções no plano cartesiano usando para isso o Softmaple, você consiga, dada uma função, saber como que é o traçado produzido por essa função no plano cartesiano, ou seja, como que é o gráfico dessa função no plano cartesiano. Então, hoje nós vamos começar com as funções polinomiais. Então, tem aqui a minha primeira função. Primeiro vou carregar aqui o pacote. Nossa primeira função é h de x igual 3. Esse tipo de função a gente chama de função constante, como a gente pode estar vendo aqui no gráfico da função constante h de x igual a 3. Veja que eu estou escrevendo o nome da função, a função constante, está aqui, apareceu aqui em cima. Se quiser modificar a cor, eu posso modificar a cor aqui, colocar um red, por exemplo. Está aqui, mudei a cor da função. Mudar a grossura do traçado da função. E o mais interessante que eu acho é, se eu quiser, por exemplo, se eu pensasse na minha função h de x igual a menos 1. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Está aqui embaixo. Tá? Aí nós temos agora aqui uma f de x igual a x mais 2. Então nós temos aqui o gráfico da função da f de x igual a x mais 2. Essa função geralmente é chamada de função afim ou função do primeiro grau. E qual a importância do Softmaple? Nós podemos analisar, por exemplo, a questão da inclinação da função. Por exemplo, posso colocar 2 aqui, ó. E olha lá, a função teve uma inclinação. Se eu colocar menos 2, vamos ver o que acontece. Menos 2. Olha lá a função como é que ficou. Inverteu. Então, aqui eu posso analisar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Quer ver? Olha lá. A função agora está passando na origem. Por quê? Porque o valor do meu coeficiente linear, quanto que é? 0. Tá? Se eu quiser uma função que tenha modificar a inclinação, se eu quiser aqui, ó. Olha lá, seria a função que passa pela origem. Se eu tirar esse sinal negativo aqui, ó, aí eu mudei a inclinação, está aqui a função. Se eu quiser que essa reta se aproxime do eixo x, eu posso fazer o que? Posso vir aqui e colocar meu coeficiente angular sendo 1 sobre 10. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função? Olha lá, veja que agora ela está passando pela origem, porque o valor do coeficiente angular é 0, e está se aproximando do eixo x. Se eu fazer o contrário, colocar coeficiente angular 10, está passando pela origem e olha lá, está se aproximando do eixo y. Agora nós temos aqui k de x igual a x ao quadrado menos 4, é a função que a gente chama de função quadrática. Por quê? Porque é uma função de segundo grau, ou seja, o valor de a elevado a x ao quadrado é sempre diferente de zero. Então está aqui função quadrática, coloquei a cor green. Agora aqui eu posso estar escrevendo aqui. Qual outra particularidade disso aqui? Eu posso, por exemplo, escrever x mais 1. Vamos ver como é que fica o gráfico. Olha lá, x mais 1, a função do segundo grau não tem raiz, então ela não corta o eixo x. E veja que ela está passando aqui, o ponto de mínimo dela é 1. Tá? Então posso estar observando isso. Então essa função ela não tem raiz. No outro caso ela tinha duas raízes, e eu posso pensar no caso dela ter uma raiz só. Eu posso estar pensando assim, ó, elevado ao quadrado. Vamos ver como é que é o gráfico dessa função. Olha lá, está o gráfico dessa função. h de x igual a x menos 1 ao quadrado. Olha, ela só tem uma raiz. Qual é essa raiz? X igual a 1. Então nós vimos o caso de uma função de segundo grau, quando ela tem duas raízes, não tem raiz e tem uma raiz somente. Deixa eu voltar aqui e colocar o caso que a gente está trabalhando, né? Mais 4. Menos 4, que aqui eu quero que tenha duas raízes. Agora vamos ver se eu colocar o sinal negativo, o que vai acontecer. Veja que quase não dá para ver o gráfico. Por quê? Por causa desse menos 4 aqui. Agora se eu modificar aqui e colocar mais, aí o gráfico da função. Agora tem concavidade para baixo. Por quê? Porque o valor do a é negativo, ou seja, vale menos 1. Então a função tem concavidade para baixo.
Agora aqui nós podemos fazer a mesma coisa. Se eu apagar esse 4 aqui, tem uma função que passa pela origem, né? Se eu colocar um aqui mais um aqui dentro, tem aqui uma função que só tem uma raiz, mas tudo com concavidade para baixo, tá? Agora nós temos o último tipo de função. Todas essas são funções polinomiais, tá? Essa seria outra função polinomial que aparece bastante quando a gente está trabalhando com cálculo, que é a função cúbica. Posso estar somando mais um aqui, ó, somar mais 2. Então é o gráfico da função. Foi transladada verticalmente 2 unidades. Se eu quiser transladar horizontalmente, eu pego e coloco aqui x menos 3, menos 2 na realidade, elevado ao cubo, lá. Transladei a função. Se eu quiser até aumentar mais aqui, eu vou colocar 6 aqui, ó. Olha lá, transladei a função. Então eu mostrei quando a gente faz uma translação vertical e uma translação horizontal da função cúbica. A função cúbica também não se modifica muito. Se eu colocar x elevado ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Vamos ver como que é a cara dela. Olha lá, deu uma pequena transladada verticalmente. Uma raiz, provavelmente está passando aqui. Uma raiz é x igual a uma raiz e única raiz, nesse caso é x igual a menos 1. Tá? Então essa é uma função cúbica. E aí você pode estar aumentando aqui, pode estar colocando x à sexta, por exemplo. Vamos ver como que é o gráfico da função x à sexta. Olha lá como que é o gráfico da função x à sexta. Veja que ela quase que tem um certo período dela aqui, ó, como eu estou mostrando com o mouse aqui, tem um período dela que ela praticamente vira o próprio eixo x aqui nesse intervalo de menos 1 até 1. Veja que ela é quase que o próprio eixo x. Então assim você pode estar plotando vários tipos de funções polinomiais, de acordo com o seu interesse. Obrigado pela atenção e até as próximas videoaulas de funções, onde ensinarei como podemos plotar função exponencial, função logarítmica, função módulo, função raiz e mais alguns outros tipos de funções que são interessantes para a teoria do cálculo em especial. Mas se você estiver fazendo o ensino médio ou for prestar um vestibular também, será interessante.